Olá, você que está me assistindo. Sou o professor Alex Magalhães, da disciplina Contabilidade de Custo, da Faculdade de Santo Antônio de Alagoinhas. Esse vídeo que eu estou gravando aqui agora é para fazer um resumo de todos os materiais que foram apresentados para você aí até agora, né, no nosso curso de Contabilidade de Custos, tá ok? Aqui basicamente vai ser um resumo, né, de todos os materiais, né, com alguns comentários que eu vou fazer aqui e, claro, né, buscando, né, esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado aí com você que está fazendo essa disciplina e também iniciar a parte prática que eu havia já comentado, né, postado lá no mural, né, que nós teríamos algumas aulas, vamos dizer assim, gravadas, né, para explicar, né, para orientar a parte prática, né, que envolverá aí os cálculos, né, para a composição de custos, ok? Então, só para a gente é, começar a falar aqui dos assuntos, né, que estão aí, claro que eu vou pular a apresentação, porque já foi feita, né, já encaminhei para vocês junto com o material, mas, né, só para a gente fixar aqui alguns conceitos, vamos falar aqui sobre o propósito, tá, da contabilidade de custo. Tá? Qual que é o propósito da contabilidade de custo, né, na sua essência? Os custos a gente pode já entender e fixar em nosso conceito, em nossa mente, que é um dos fatores primordiais, tá, para a composição do preço final de qualquer produto ou serviço. E também é um mecanismo estratégico, tá, como diferencial em relação à sua concorrência ou em relação à concorrência que você possa vir a enfrentar, né, no mercado que você vai estar atuando. Então, nessa lâmina, nesse slide, o que nós determinamos aí, né, como os principais propósitos, né, ou que compõem, né, os itens que compõem o propósito para a contabilidade de custo. Por que ela é tão necessária e principalmente importante na gestão de uma empresa e na gestão dos seus produtos e dos seus serviços? Primeiro, obter, obviamente, né, quanto custou, tá, a produção, né, ou a confecção ou a elaboração do produto ou do serviço oferecido. E para isso, tá, quando você tiver essas informações, você começa a balizar aí, tá, o nível, né, de rentabilidade e de lucratividade que você quer estabelecer na comercialização daquele produto ou daquele serviço. Partindo daí também, nós teremos os controles, que é muito importante, tá? Vou destacar aqui, muito importante, o controle dos custos, tá? E aí eu vou fazer um pequeno spoiler aqui, né? Falando também de despesas. Então, de uma maneira geral, nós vamos falar aqui dos gastos. Então, é muito importante esse controle dos gastos, tá? Principalmente dos custos, obviamente, do que a gente já está falando aqui, tá? Para ter isso, tá, como um diferencial, correto? Em relação à sua estratégia para, né, comercializar o seu produto ou comercializar o seu serviço aí. E obviamente, com esse controle, existe o que? A possibilidade, né, de você enxergar, né, esses gastos e procurar minimizar esses custos ou otimizar esses custos, né? E consequentemente isso será um diferencial eficiente, né, dos recursos que estão sendo consumidos, né, que estão sendo utilizados para a confecção, para a fabricação no produto ou para a prestação de algum tipo de serviço, correto? E no final de tudo,
né, tomaremos decisões. Se toma decisões com relação a essas informações, né, obtidas com esses controles, né, avaliando as rentabilidades, a lucratividade dos produtos ou dos serviços, né, que você quer oferecer pela sua empresa, pelo seu negócio. Tá certo? Então, aqui basicamente a gente tem a essência do propósito da contabilidade de custo, da importância, né, desse controle dos custos, não do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista estratégico, para que haja realmente uma eficiência, tá, na utilização dos recursos para a fabricação ou para a prestação, né, de serviços aí, tá ok? Então, partindo aí, né, para um outro ponto que a gente tem que destacar, apenas aqui um breve histórico de como surgiu, né, a contabilidade de custos, né, ou esse controle, né, essa importância sobre o controle dos custos de fabricação de um produto, né, principalmente quando a gente fala sobre a Revolução Industrial, que foi basicamente o marco zero que iniciou, né, toda essa preocupação, é que até aquela época, né, a gente podia observar na economia, né, de muitos países, muitas regiões, que a produção de qualquer, né, produto, né, a confecção de qualquer produto, ele era basicamente artesanal. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que iria fabricar determinado produto, ela ia fabricar do início ao fim todos os componentes, todos os elementos que envolvessem, né, a fabricação daquele produto. Então, né, voltando, né, àquela época, imagine, né, não vou falar nem dos automóveis, mas, né, imagine uma carruagem, né? Então era praticamente uma fabricação artesã. Então o artesão ele ia fabricar lá a carruagem, ele ia fazer, né, o trabalho desde trabalhar a madeira, fazer as peças, montar, pintar até, né, o final que era para vender. Então ele tomava conta, né, de todo o processo de fabricação. Claro, né, que com a evolução da economia na sociedade, né, e por conta também da Revolução Industrial, muito, né, passou a existir dentro dessas regiões, desses polos econômicos, a fabricação, né, ou a produção em larga escala. Então, se a gente pegar aí, voltando às teorias administrativas, né, de Ford, Fayol, né, todo esse pessoal aí, os trabalhos começaram a ser departamentalizados, vamos dizer assim, setorizados. Então, cada área seria responsável em fazer um determinado processo, seria responsável em executar um determinado processo, né, dentro daquela linha de produção. Então, para isso, né, e isso obviamente surgiu na Revolução Industrial, passou a ter realmente essa importância. Se está produzindo em larga escala, tem que realmente aí, né, haver um controle muito mais rigoroso, né, dos custos que estão sendo, né, envolvidos na fabricação daquele produto, daquele equipamento, enfim, né, daquele material, daquela peça que vai ser comercializada, tá? E obviamente, né, a gente retomando aí os propósitos da contabilidade de custo, isso envolvia também o que, né, um acompanhamento para se tomar decisões, né, envolvendo aí a melhor aplicabilidade dos recursos necessários nessa produção, tá? Então aí é só para a gente entender o porquê, né, da importância da contabilidade de custo, né, na indústria ou no comércio, né, ou na área de serviços, tá? E da onde surgiu, né, essa importância aí, tá ok? Aí a gente tem aqui, como eu falei para vocês, né, as entidades que se utilizam da contabilidade de custo,
tá? Então, como eu havia dito, né? Lojas comerciais, construção civil, indústria, instituições financeiras, ou seja, qualquer atividade econômica que necessite, tá, identificar os custos daquilo que está sendo produzido, independente se é um produto ou se é um serviço. Envolve uma produção para uma comercialização, então envolve custos, tá? E qual é a necessidade então para se calcular esses custos aí, correto? E claro, né? No que nós temos aí, tá? Por exemplo, na indústria, tá? Os custos dos produtos vendidos. E aí a gente tem como avaliar, por exemplo, os custos dos estoques em produção, os estoques já acabados ou prontos, né? Os insumos, né? As matérias-primas, materiais de embalagem, almoxarifado, tudo que envolve, tá, a produção, né? A gente classifica como custos, correto? No comércio a gente tem o custo das mercadorias vendidas, né? O custo dos estoques dessas mercadorias, ou o custo dos estoques de bens que não são destinados para revenda, mas aí são, vamos dizer assim, materiais consumidos, né, pela empresa ou pelo comércio, tá certo? Tudo isso, né, precisa ter aí um destaque, né, de controle, tá, para uma melhor eficiência, né, na sua linha de produção e na composição depois do preço final. Nas empresas que são prestadores de serviços, né, obviamente, calcular o custo do serviço, o estoque de serviço em andamento. Peraí, professor, mas estoque do serviço em andamento? Sim. Né, você pode ter aí serviços que foram finalizados e serviços que estão sendo, né, aplicados. E até aí ele pode ter um determinado tempo que exceda aí 30 dias, 60 dias, 6 meses. Você não vai apurar esses custos mensalmente, mesmo antes do serviço ser totalmente finalizado? Sim, né? Mensalmente ou periodicamente você vai apurar lá, né? Quanto que os custos, né? Quanto está sendo envolvido, né, de custos aí nessa prestação do serviço, tá certo? Bom, avançando essa parte agora, né, que a gente falou aí, né, sobre a contabilidade de custos, propósitos, né, o histórico ou, né, o ponto de vista histórico, né, de como surgiu essa necessidade. Vamos falar aqui agora sobre terminologia, ok? Para a gente começar a entender a diferença que vai envolver aí, né, custos, tá? De, por exemplo, despesas, ok? Vocês devem saber aí, né, quando a gente fala ah, do balanço patrimonial, quando a gente olha lá a demonstração de resultado do exercício, né, seguindo, né, as linhas, né, as contas ou os grupos de contas, né, você tem lá, né, a parte de custos e a parte de despesas. Então, o que antecede, né, o lucro bruto, né, da empresa na demonstração de resultado do exercício, ali tudo é computado os custos, tá? E o que não é custo, né, que vai depois da linha de lucro bruto, é considerado despesas, perfeito? E como é que a gente vai fazer essa diferenciação do que é custo e do que é despesa? E aí eu vou pedir uma atenção maior, porque dependendo da atividade econômica, dependendo, né, da onde você está atuando, se é uma indústria, ou se é um comércio, ou se é uma prestação de serviço, uma empresa prestadora de serviço, o que pode ser custo para um pode ser despesas para outros, tá? E vice-versa. O que é despesa para um pode ser custo para o outro, ok? Então, vamos aqui entender como é que a gente começa a dissipar e a ramificar
né, essas diferenças principais entre custos e despesas, tá? Mas, primeiramente, vamos olhar aqui, deixa eu só sumir aqui, vamos olhar aqui, né, as terminologias. Então, tudo começa como um gasto. O que é um gasto? É um sacrifício financeiro, tá? É um gasto financeiro, tá? Que é feito pela empresa para a produção, né? Ou para a execução de algum serviço, tá? Isso pode se desdobrar, tá, em outras ramificações, dependendo das características e do comportamento desse gasto, tá? Então vamos qualificá-lo, tá? Esse gasto ele pode depois se tornar um custo, né, conforme a sua identificação. Ele pode se tornar uma despesa. Ele pode ser classificado como uma perda, né, ou como um investimento, ou simplesmente, né, inicialmente um desembolso. Então, olha, seguindo nessa linha, vamos dizer assim, de desdobramento, o gasto é um desembolso, ou seja, uma saída de caixa, ok? Independente se uma contabilidade gerencial ou não, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos o regime de caixa e o regime de competência, ok? Então, no regime de caixa, é tudo aquilo que já vamos dizer assim, saído, né? Que já saiu do caixa de imediato, ok? No regime de competência, não precisa necessariamente sair um valor do caixa, mas ele já pode ser computado como uma obrigação futura, ok? Um exemplo é você comprar produtos, né, comprar matéria-prima de um fornecedor e você vai pagar a prazo, ok? Mas aí como é que você vai reconhecer isso? Vai reconhecer inicialmente pela competência do gasto, ok? Isso é o que rege dentro da nossa contabilidade, dentro de como a gente inclusive computa, né, as informações para a elaboração dos relatórios, das demonstrações contábeis e financeiras, tá? Então, partimos aí do gasto para o desembolso. O desembolso ele pode se tornar uma perda, como ele pode ser um investimento, como ele pode ser um custo, né, ou uma despesa. E aí que vem essa diferença principal aqui entre custo e despesa, tá? O custo está relacionado à atividade de produção. Tudo que estiver relacionado à produção, seja numa indústria, né, ela é classificada, o gasto é classificado como custo, ok? Então, estamos aí falando de uma indústria. Tudo que é gasto para produzir, por exemplo, um automóvel, é custo, tá? Matéria-prima, a mão de obra da produção, né, o pessoal que está ali na linha de fábrica, tudo isso é classificado como custo, tá? O que não é custo? O contrário disso, ou seja, aquele gasto que não é utilizado na produção do produto, tá? Na industrialização do produto, ou seja, tudo aquilo que é gasto na administração da empresa, do negócio, que não está relacionado direta ou indiretamente à produção, isso é despesa, ok? Então nós temos aí alguns exemplos, né? Almoxarifado é custo, né? É custo. Está relacionado ao quê? É relacionado à parte da industrialização, né? Da produção. Ah, o gasto de energia elétrica do estacionamento da fábrica. Opa, estacionamento da fábrica, custo, né? Ah, os gastos relacionados ao refeitório da administração, aí é despesa, né? O papel consumido na impressora da administração é despesa. O papel consumido na impressora
da fábrica, é custo, tá? Então, direto ou indiretamente relacionado com a atividade de produção, a gente classifica isso como custo, perfeito? Como custo. O que for diferente disso é despesa. Aí vem, no caso, né, a pergunta, tá, mas e perda? Olha, você vai classificar como perda aquilo que o próprio nome diz, perda, né? Então imagina numa fábrica, né, vamos dizer assim, de latinhas, tá? Vai usar aquelas chapas de alumínio, vai ter o corte das chapas, né, para montar a lata de refrigerante, vai sobrar aquelas rebarbas. Aquilo é uma perda involuntária, inclusive, tá? Então, não tem como você pegar e computar isso como um custo, é uma perda, tá? Por isso que existe aí todo um estudo para avaliar, né, todo o custo envolvido para minimizar cada vez menos, né, essas perdas que possam acontecer, tá certo? Então, você vai falar assim, mas de 100% da matéria-prima aplicada, 99% vai compor o custo. Sim, 1% vai ser uma perda, tá ok? Então não está sendo utilizado na produção, tá? É uma perda involuntária, né? Então por isso que há essa necessidade de fazer essa apuração aí, ok? E um investimento? Ora, um investimento é quando de repente a empresa ela adquire, né, estoques, né, de matéria-prima, e esses estoques a princípio são investimentos, né, visto pela empresa. Por quê? Porque aquele material ainda não foi consumido. Então veja, dentro desse processo, né, para entender o que é custo, ok? Tem que haver o consumo. Se não houver o consumo, então não é custo ainda. Então, imagine uma indústria de móveis, tá? Comprou madeira, está investindo no estoque, tá? Não dá para dizer que é custo nem despesa, ok? Tá, mas aí a partir do momento que começa a tirar do estoque e colocar na fábrica, aí é custo, tá? Passa a ser custo, passa a ter uma outra denominação, né? Esses gastos, né? Ou a utilização desses recursos aí, tá certo? Então a gente tem, né, essa nomenclatura, né, que vai se desdobrando conforme a qualificação, a classificação, a utilização dos recursos que a empresa dispõe, tá? Então, seguindo aqui, o que a gente pode ter aí, tá? Outras nomenclaturas que a gente fala em relação aos custos, tá? Que podem ser primários ou secundários, tá? Então, os custos primários é aqueles que estão envolvidos diretamente, tá, na produção. E aí a gente está falando de matéria-prima e de mão de obra, tá? Esses são os custos primários, tá? O que vem fora disso, a gente já pode classificar como custos secundários, tá bom? Dessa maneira que a gente já começa também a nivelar, tá? Os custos dentro do seu processo fabril, dentro do processo fabril, tá bom? É importante a gente sempre frisar aqui, tá? O seguinte: custo é tudo aquilo que está atrelado à produção de um bem, de um produto, à produção de um serviço, tá? Ou na comercialização de um produto ou de um serviço, ok? Isso a gente classifica como custo, tá? Claro que eu falei, né, no início do vídeo que tem coisas que podem ser classificadas como custos para um tipo de atividade econômica e que para outras pode ser despesas, perfeito? E aí vou citar um exemplo aqui agora. Se nós falarmos dos salários e das comissões pagas aos vendedores de uma indústria,
como a gente classifica isso? Como custo ou como despesa? Estamos falando de uma indústria, ok? Então, qual é o propósito, né, principal dessa indústria? Produzir bens de consumo, perfeito? Então, esse gasto que é feito com o vendedor lá da fábrica, ele não é um custo, ele é uma despesa. Por quê? Porque a atividade desse vendedor não está atrelada à produção daquele produto ou daquele bem, que é a atividade fim da empresa, né? Ela é uma indústria, ela é uma fábrica, perfeito? Aí, se a gente falar o seguinte, como é classificado o gasto, né, que seria o salário pago para um vendedor e a comissão numa loja de roupas, né, numa empresa que revende roupas, tá? Como é que um comércio, né? Como é que a gente classifica? Classifica como custo ou como despesa? Vocês podem estar pensando que é despesa, mas na verdade não é. Aí é custo. Por quê? Qual é a atividade fim do comércio, né? Qual é a produção que o comércio ali realiza, né? A produção de vender. Então, a venda é a sua atividade fim, perfeito? Então, o vendedor ele está atrelado, tá, a essa atividade. Então, tudo que se gasta com o vendedor é custo, não é despesa, tá certo? Não é despesa, tá? Propaganda e marketing, né? Fazer propagandas lá para aquele comércio, tá? Isso está atrelado à divulgação do produto, ok? Do comércio. Então isso entra como custo, tá certo? Como custo, né? Então vejam, existe essa distinção conforme é a atividade da empresa, é a atividade do negócio, tá? Então o que pode ser custo para uma atividade pode ser despesa para outra, tá? Então tem que entender qual é a finalidade, qual é a atividade fim da empresa. Então a atividade fim, aquele gasto está atrelado a essa atividade? Se sim, é custo, se não, é despesa, tá? Tudo que tiver atrelado à produção é despesa, o que for diferente, perdão, tudo que está atrelado à produção é custo, o que for diferente disso é despesa, perfeito? E a produção, quando eu me refiro à produção, é a produção da empresa, a sua atividade fim. Então, no caso do comércio, qual seria a produção? A produção dele é revender, comercializar. Essa é a produção, né? Essa é a sua linha de produção, tá certo? Uma empresa que é prestadora de serviço, tá? Sei lá, uma empresa de internet, né? O pessoal da área técnica, o pessoal que instala, né, as internets nas casas, é uma prestação de serviço, perfeito? Mas é uma produção, né? Está produzindo um serviço. E esse serviço, se é uma produção, tudo que se gasta ali é classificado como custo. O que não for diferente disso, tá? Retomando, o que for diferente disso, aí é despesa, tá certo? Bem, então a gente falou aqui, né? Separando o que são custos de despesas, ok? E como isso pode mudar a classificação quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de comércio ou de serviços, tá certo? Aí, né, como eu havia falado para vocês, né, quando a gente fala das etapas, né, que envolve, né, a questão, né, dos gastos da empresa, então, quando existe a compra de mercadorias, né, ou a compra de matéria-prima, isso inicialmente, né, pode estar sendo classificado como investimento, porque está lá no estoque. A partir do momento que esse recurso é consumido, ele é aqui classificado como custo, tá? E isso envolvendo a produção de um bem ou de um serviço, ok? Ou a comercialização de um produto. Ele vem aqui classificado como custo.
O que for diferente disso é classificado como despesa, tá? Aqui tem um fluxo, né, vamos dizer assim, mais voltado para a produção, tá? Onde se tem aqui a compra da matéria-prima, essa matéria-prima é estocada, então lembrando lá das nomenclaturas, né, da terminologia, né, fez-se um gasto aqui, tá? Esse gasto inicialmente é um investimento, esse investimento se desdobra, né, num custo, por quê? Porque está envolvendo a produção de algum produto, ok? Que esse produto retorna depois, né, para o estoque de produtos, só que aí ele já retorna como custo, tá certo? Aqui já consumiu, né, nessa etapa aqui já consumiu os recursos para a produção, né, desse produto, então já houve aqui um custo, e esse custo, à medida que é comercializado, tá, ele já é reconhecido aqui na sua demonstração de resultado do exercício, tá certo? Então, fica aqui, né, todo esse fluxo envolvendo, no caso aí, uma matéria-prima, né, ou recursos envolvendo a produção de um produto, né, a fabricação de um produto, tá? Claro que quando a gente fala, né, da classificação, a gente pode ter aí custos de produção do período, né, que aí pode ser aí também com relação à prestação de serviço, custo de produção acabada, né? Então, vejam, eu posso ter produtos que foram acabados, que estão no estoque, mas ainda não foram comercializados, tá? E aí sim, os custos dos produtos vendidos. Então, a partir do momento que sai do estoque, a gente apura os custos que foram envolvidos na produção daquele produto em estoque e vai lá e transfere ou, né, faz os lançamentos pertinentes dentro, né, do custo da mercadoria vendida, como custo de mercadoria vendida, mercadoria produzida, para estar lá registrado na demonstração de resultado do exercício quando efetuou a venda daquele produto. Tá certo? Bom, aí nós temos agora o comportamento, tá? Que vão envolver, tá? Esses custos, tá? Lembrando sempre que os componentes dos custos que são primários, materiais diretos ou matéria-prima e mão de obra, tá? O que for diferente disso são custos secundários, tá? Aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos como se calcula, né, esse custo da produção, tá? Então a gente tem aqui, né, os gastos com a matéria-prima, tá? Mais os gastos da mão de obra, mais os custos indiretos de fabricação. O que seriam esses custos indiretos de fabricação, tá? É tudo aquilo que não está atrelado diretamente na produção, mas está envolvido com a produção. Então, se nós falarmos aí, por exemplo, o seguro, tá? O seguro do imóvel, ok? O seguro patrimonial da fábrica, né? Caso aconteça alguma coisa na fábrica, tem um seguro. Esse seguro, obviamente, ele é pago todo mês. Está envolvido diretamente na produção? Não, não está. Mas é um custo indireto. Por quê? Porque está, né, envolvido na produção. Porque é o seguro do prédio da fábrica. Ok? Então, tudo aquilo que estiver atrelado indiretamente, ou seja, não está na linha de produção, mas envolve, né, o processo fabril, tá, é considerado como custo indireto de fabricação. Tá? Temos aqui, né, uma outra maneira de calcular o custo, né, da produção, que é através
dos estoques, né? O estoque inicial mais o custo de produção, né, naquele período e menos o estoque final dos produtos em processo, tá? Então você tem aí o custo, tá, da produção acabada ou o custo de fabricação, ok? Claro que aqui a gente tem essas informações dispostas, né, ou disponíveis na contabilidade, né, nos registros contábeis, né, nas rubricas onde são alocadas os gastos, né, e classificado também, né, conforme o consumo daquele produto, né, que está sendo fabricado, né, a matéria-prima. Então a gente consegue buscar essas informações nesses relatórios, tá? Continuando, ok? Nós temos aqui, né, o custo do produto vendido, que é o que? O estoque inicial de produtos acabados, que é o estoque, né? Mais o custo de fabricação, tá? E aí, menos o estoque final de produtos acabados. Então, se você observar aqui, eu posso ter, né, para calcular o custo do produto vendido, o estoque inicial dos produtos acabados em 2024, tá? Estoque inicial de produtos acabados, tá? Que é 2024, dezembro de 2024. Gravem aí, tá? Aí, peraí, mas eu preciso do estoque final dos produtos acabados que você vai ter em junho de 2025, tá? Então eu tenho aqui, ó, junho de 2025. Perfeito? Eu tenho aqui os custos de fabricação. Quais são os custos de fabricação? Os custos de fabricação daquele período, daquele intervalo. Tá? Eu vou colocar aqui até para ficar mais fácil aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó. Você vai calcular, né? Então, vou colocar aqui, ó. O estoque inicial de produtos acabados, tá? Onde eu vou pegar essa informação? Né? Vamos fazer uma simulação aqui. Vou pegar essa informação no estoque final, né, de dezembro de 2024. Tá lá no balanço. Perfeito? Aí eu quero agora o estoque final de produtos acabados, né? Que está onde? Tá? Perdão, aqui é estoque inicial, né? Estoque inicial, que é na verdade o estoque final, tá? De dezembro de 2024. Aí eu quero o estoque inicial, perdão, o estoque final, tá? Dos produtos acabados. Então eu vou pegar o estoque, tá? Final de junho de 2025. Vocês concordam que o estoque que está lá, né, final de junho, de dezembro de 2024, ele é considerado como estoque inicial quando eu falo de junho de 2025? Concordam? Por quê? Porque eu estou pegando o estoque, né, o último estoque, ok? Dessa demonstração aqui, né, desse relatório de dezembro de 2024, e ele será o estoque inicial, perfeito? Tá? Para considerar depois o cálculo em cima do estoque de junho de 2025, tá certo? E nesse intervalo aqui, tá? Nesse intervalo aqui, tá certo? O que nós temos? Tá? Opa, deixa eu mudar aqui. O que nós temos aqui? Tá? Nós temos um intervalo. Vou tirar esse preenchimento aqui, colocar aqui. Ó. Nós temos um intervalo aqui, tá? De 6 meses.
6 meses, né? Que eu vou apurar o quê? Os custos de fabricação, tá? Nesse intervalo aqui, os custos de fabricação. Essas são as informações que a gente busca, tá? Na demonstração de resultado do no balanço patrimonial da empresa. Então, lá, tá? O estoque final de dezembro de 2024 será o meu estoque inicial de produtos acabados. O estoque final de junho de 2025, que é onde a gente está calculando, tá? O custo do produto vendido, eu vou pegar no estoque final de junho de 2025, tá? E nesse período aqui, eu vou calcular também todos os custos de fabricação. Então, todos os custos que envolveram a fabricação de produtos nesse intervalo, eu vou computar aqui e vou aplicar nessa fórmula. E aí eu vou ter o custo de produto vendido, tá? Custo do produto vendido, ou o custo da mercadoria vendida, como alguns costumam falar, né? O famoso CMV, tá certo? Então isso seria uma forma de buscar essas informações nos relatórios contábeis, nos relatórios financeiros, tá? Aí eu deixei um exemplo aí, né? Esse exemplo tá dizendo o quê? Que no primeiro mês os custos incorridos foram de 150 mil para produzir 15 unidades. Dessas 15, 12 foram vendidas e um preço unitário, né, a um preço unitário de 12 mil. Então, pedi aí para calcular o custo unitário de fabricação, o valor do custo da produção do período, ok? O valor do custo da produção acabada, ó, o que nós vimos no slide passado. O valor do custo dos produtos vendidos, e aí pede para calcular o estoque final e montar uma pequena DRE, tá certo? Então, como vamos montar essa DRE, tá? Para entendermos aqui, né, esse exemplo que a gente está fazendo aqui, tá? Então, respondendo o item A, o custo unitário de fabricação, nós temos 150 mil, tá? Que é os custos incorridos no mês, perfeito? Dividido pela quantidade de produção, a quantidade fabricada, que foram 15 peças ou 15 unidades. Então eu vou ter um custo unitário de fabricação de 10 mil. Respondemos o item A. O item B é o custo de produção do período. O período que está falando aqui é apenas o primeiro mês, está aqui, ó, dados do primeiro mês. Só isso. Então, são os mesmos 150. O custo da produção acabada, os mesmos 150 também, né? Que só foi computado um mês. Então está aqui. E os custos dos produtos vendidos? 120 mil. Por que 120 mil? Ora, o custo unitário não era 10 mil? Sim. Quantas foram vendidas? 12. Então, o custo dos produtos vendidos, 120 mil. E quando a gente monta a nossa DRE, está aqui, ó. A receita de vendas é 144 mil. Perfeito? Por quê? Foram vendidas 12 unidades a 12 mil reais. Não é isso que está aqui? Né? Preço unitário de venda, 12 mil reais. Tá? O custo dos produtos vendidos foi 120 mil. A gente não pegou as 12 unidades e multiplicou pelo valor unitário? Então está aqui, 120 mil. Então o lucro bruto foi de 24. Né? Tá, e quanto ficou lá no estoque? Ora, eram 15 peças fabricadas, vendeu 12, ficou 3. E aí então o seu estoque é no valor de
30 mil, né? Já que o custo unitário é de 10 mil. Né? Até aqui, simples, né? Mas obviamente vamos dizer assim, de complicar um pouco mais, porque haverá mais informações que a gente vai aprender aí ao longo do nosso semestre, né? A apuração dos custos, né? De produção, custo de fabricação, né? Envolvendo a operação do negócio, envolvendo aí a empresa, tá certo? Então, só para a gente fixar, né, o conceito, vamos fazer mais um outro exemplo aqui, e aí eu gostaria que você fosse me acompanhando aí passo a passo, tá? No exercício 2, o que, que nós temos aí? Uma empresa registrava em janeiro de 2003 a seguinte posição. Então, ela tem aqui as informações que foram obviamente fechadas no seu balanço, no seu balancete, né, nesse mês aqui, informando que, né, a fábrica gastou 20 mil reais em aluguel, gastou 60 mil reais em matéria-prima, né, comprando matéria-prima. Desses 60 mil reais, ela consumiu 50 mil, né, de matéria-prima para produzir, né, fabricar os seus produtos. Teve mais outros custos diversos que foram 30 mil. Houve também, né, despesas administrativas no valor de 60 mil, despesas com vendas no valor de 40 mil, e houve também, né, gastos com mão de obra na fábrica no valor total de 40 mil. Então, o que, que nós temos que fazer aqui? Tá? Partindo do ponto, né, ou partindo da informação, que no mês foram fabricadas, palavra-chave, fabricadas 200 unidades de produto, né, produto ômega, e vendidas 160 unidades, ó, vendidas, tá? Palavra-chave. 160 unidades por R$ 3.250 cada, né? Cada uma, tá? Então, né, vamos indicar aí, respectivamente, o custo dos produtos vendidos, o lucro bruto e o valor final de estoques dos produtos acabados. Então veja, esse enunciado aqui é muito semelhante ao exemplo que a gente viu anteriormente, ok? Só que a gente vai fazendo aqui passo a passo, né? Observando essas informações que nós vamos classificá-las entre o que é custo, o que é despesa, perfeito? Já que nós já passamos, né, pela terminologia dos gastos, tá? E vamos fazer a apuração dos custos de fabricação para chegar no custo unitário, né, como ele está falando aqui, e também, né, calcular aí o lucro bruto, que aí a gente vai estar montando aquela primeira, aquela estrutura, né, simples ou simplista da DRE, ok? Então vamos lá. Aluguel de fábrica. A gente já falou que tudo que está relacionado à fábrica é custo, tá aqui, ok? Compra de matéria-prima. Só foi comprada a matéria-prima, então a gente vai classificar como um investimento, ou seja, não foi utilizado ou não foi consumida ainda essa matéria-prima para fabricar os produtos. Aí teve um consumo dessa matéria-prima no valor total de 50 mil. Então, foi parte da matéria-prima comprada, adquirida e foi consumida, né? E isso representa 50 mil reais de custo, ok? Matéria-prima, fábrica, custo. Ora, custos diversos aqui já está dizendo, né? Custo. Despesas administrativas, não está relacionado à produção, à fábrica. Então é despesa, né? Já está dizendo aqui, ó, despesas. Despesas com vendas, também já por si só já se entrega na sua qualificação e classificação. Mão de obra da fábrica. Opa, mão de obra da fábrica é custo. Então, nós temos aqui, ó, mão de obra da fábrica, custo, custos diversos, custo, consumo da matéria-prima, custo.
aluguel da fábrica, custo. Então vamos somar todos esses valores e a gente vai chegar ao valor total de custos de 140 mil. Tá certo? Feito essa classificação, né? Ou seja, nós separamos aí o que foi custo, o que foi despesa, a gente vai partir para a segunda parte, que é o que? Calcular o custo unitário de fabricação, porque a gente vai precisar dessa informação para montar a nossa DRE e calcular o lucro bruto e depois, obviamente, calcular, né, o saldo do estoque. Então, nós sabemos já que foi vendido 160 peças a um preço unitário de 3.250, mas a gente precisa saber qual é o custo unitário de fabricação. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente aqui somou todos os custos envolvidos, né, na fabricação de 200 unidades, né, no mês? Então, somamos aqui, né, os 140 mil. E vamos dividir por 200 unidades, que foi o que foi fabricado. E aí, claro, né, vamos ter aqui o custo unitário de fabricação, tá? R$700. E aí, a receita de vendas, a gente já sabe, é multiplicar a quantidade vendida, que está aqui no enunciado, né, quantidade vendida, pelo valor unitário, tá? Pelo preço unitário. Então, 160 vezes 3.250, tá? A gente vai ter, então, um total de vendas de 520, perfeito? E aí, o que nós temos que calcular? O custo do produto vendido, que foi as 160 unidades. Então, se eu sei que o custo unitário é 700, eu vou multiplicar pela quantidade vendida, tá? Quantidade vendida, que deu um total de 112 mil. Então, aí a gente apura, né, tirando a receita, né, de vendas pelo custo do produto vendido, a gente tem um lucro bruto de 408 mil. E aí, claro, a quantidade restante no estoque, a gente multiplica, obviamente, pelo custo unitário de fabricação. Então, lá no estoque, né, restou R$28 mil, né, de produtos fabricados. Tá certo? Então, essa aqui seria, né, nosso segundo exemplo para a gente fixar esse conceito, né, de classificação dos custos em relação às despesas, ou seja, né, separar dentro dos gastos o que é custo e o que é despesa, calcular o custo unitário, né, de fabricação, pegando todos, né, o total, né, somado de todos os custos, dividindo pela quantidade produzida naquele período que foi determinado, correto? E aí a gente tem, né, como aplicar em cima da quantidade vendida também no período, tá, para saber o custo do produto vendido ou custo do produto fabricado. Tá ok? Então, a gente finaliza aqui, né, nessa terceira parte, ou terceiro material de aula, correto? E aí no próximo vídeo a gente vai falar, né, de distribuição, né, ou de rateio, né, dos custos indiretos, tá? Que aí são técnicas que podem ser utilizadas ou critérios que podem ser utilizados para a distribuição de custos indiretos, tá? Então a gente fala isso a partir do material 4 no próximo vídeo, ok? Então, até aqui por enquanto, agradeço aí a atenção de vocês, né? E até o próximo vídeo. Tchau!